Olá a todos, aqui estou eu novamente, Newton Sebraga, com o canal de dúvidas do Instituto Newton Sebraga. Neste canal, nós respondemos a perguntas e dúvidas técnicas de nossos seguidores que nos são enviadas através da mídia, através dos e-mails, através de contatos diretos e de outras formas que podem ser usadas para fazer contato comigo. É lógico que se você tem uma dúvida, você pode nos enviar acessando lá o site e lá tem um endereço de e-mail que você pode utilizar para isso. E o assunto do vídeo de hoje é circuitos integrados. Vocês têm mais dúvidas nos nossos outros vídeos a respeito de circuitos integrados? E se entrar no site, é lógico, vocês terão a seção com essas perguntas respondidas por escrito. Vamos lá, então. A primeira dúvida é de um seguidor que nos pergunta: depois de uma tempestade, um equipamento de som meu parou de funcionar. Se eu trocar o circuito integrado, ele volta a funcionar novamente? Evidentemente, só se o defeito tiver sido no circuito integrado que queimou. A respeito dos surtos e transientes que podem ter se propagado pela rede quando cai um raio próximo. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Antes de pensar em trocar o circuito integrado, veja que nem sempre isso é possível, porque às vezes eles são em montagens SMD que precisam de uma estação de solda, uma estação de trabalho para poder ser retirados e colocado um novo. Além da dificuldade de se encontrar um novo, você pode ter a sorte de que não seja no circuito integrado, seja num componente próximo, que é mais fácil de trocar. Então, uma maneira de fazer isso é você tentar verificar os componentes próximos que você suspeita. No caso, podem ser transistores, ou então podem ser diodos e outros semicondutores que são mais sensíveis aos transientes que vêm. E uma maneira de fazer o diagnóstico é através da medida de tensão, mas aí você precisa ter o circuito do aparelho. Muitos circuitos, eles indicam as tensões que tem nos pinos dos integrados. Então, com um multímetro você pode conferir. Se você encontra uma tensão anormal, ela pode ser devida tanto ao circuito integrado como a um componente próximo. Então você eventualmente pode tirar e testar o componente próximo. E se você não tiver o diagrama do aparelho e seu equipamento for estéreo, você pode saber que ele está ruim ou não medindo as tensões no integrado, porque as tensões têm que ser iguais nos dois canais. Por exemplo, um pino que tem um determinado resistor no canal direito, ele tem que ter a mesma tensão do pino equivalente do canal esquerdo. Então você pode comparar. Se houver diferença, é porque alguma coisa está errada num dos canais. Então, eventualmente, ou é o componente associado, ou é ainda o próprio circuito integrado, que aí você vai ter que pensar em trocar. Se não for possível, é lógico que você vai ter que, eventualmente, descartar o aparelho ou, eventualmente, procurar uma placa equivalente para trocar, para você ter o seu aparelho funcionando novamente. Nós temos aqui agora uma dúvida de um seguidor que nos pergunta qual que é a melhor tensão para alimentar um circuito integrado CMOS ou um projeto que utilize um circuito integrado CMOS. Os circuitos integrados CMOS, normalmente, eles funcionam com alimentações de 3 a 15 volts. Algumas famílias chegam a 18 volts. Mas eles têm uma característica. Por exemplo, a velocidade com que eles operam está limitada pela tensão. Assim, quando você alimenta com 3 volts o circuito integrado CMOS, ele tem uma velocidade de oscilação máxima menor. Então, por exemplo, ele vai oscilar só até uns 3 MHz, dependendo da função. Quando você alimenta com uma tensão maior, ele pode alcançar uma frequência maior. Então, a tensão menor que você vai utilizar, ou a tensão ideal, vai, de certo modo, depender da aplicação desse circuito integrado. Então, assim é comum que a gente encontre lá, você examinando a nossa seção banco de circuitos, ou então examinando os nossos projetos, que a gente indica uma faixa de tensão com que eles podem ser alimentados. Essa faixa está ligada tanto à velocidade, como também à intensidade do sinal que eventualmente você vai obter na saída. Se você vai alimentar um LED, por exemplo, qual vai ser o brilho máximo que você pode obter? E coisas desse tipo. Enfim, você tem que analisar qual é a tensão para a sua aplicação específica. Ou ainda, por exemplo, se você vai querer utilizar pilhas na fonte de alimentação. Nossa terceira pergunta também está ligada à velocidade dos integrados CMOS.
Por que nas aplicações a velocidade máxima depende da tensão de alimentação? Isso é uma característica inerente dos circuitos CMOS. Por quê? Se vocês analisarem os componentes CMOS, eles têm uma impedância muito alta de entrada e o eletrodo de gate representa um capacitor. Então, os componentes CMOS têm uma capacitância de entrada. E essa capacitância limita a sua velocidade. Então, essa velocidade depende do tempo com que esse capacitor de entrada ou essa capacitância se carrega. Então, se a tensão for baixa, ele demora mais para carregar. Então, o dispositivo é mais lento. Se a tensão for mais alta, então o capacitor de entrada das etapas CMOS, ele pode se carregar mais rápido. Então, o dispositivo é mais rápido. Então, é por isso que os circuitos integrados CMOS, da família CMOS, eles dependem da tensão quando se pensa em termos de velocidade, quando eles operam, por exemplo, como osciladores. Isso já não ocorre com o TTL, porque o TTL tem a alimentação fixa de 5 volts, conforme vocês sabem, ou tem aquelas famílias de baixa tensão de 3,3 volts. Enfim, é bom ficar atento. Pensem, quando vocês forem projetar um circuito CMOS, qual é a velocidade que ele vai precisar operar. Isso vai, de certo modo, determinar a tensão com que você deve alimentar esse circuito. Até mais, voltaremos no futuro com novas consultas. E se vocês quiserem ver as consultas de hoje lá no site, por escrito, vocês têm lá a dúvida 393, DUV 311 e DUV 286 para as 3 que foram analisadas hoje. Até mais.